Olá, tudo bem? Meu nome é Gerry e esta é a nossa quinta aula de ciências. Então hoje nós estudaremos sobre a água, qual a sua importância e vários subtemas dentro deste grande tema que é a água. A água, para a existência da vida, a água ela é fundamental. E onde está a água? O nosso planeta tem a sua superfície 2/3 dela coberta por água. Então, se nós olharmos no mapa, a gente vai ver a maior parte do nosso planeta é coberto por água. Só que 97% da água que existe no nosso planeta, ela é salgada. Então, ela está presente nos mares, nos oceanos, em lagos salgados, e apenas 2,5% da água que existe na Terra ela é doce, ou seja, ela não é salgada. E essa água doce ela está presente principalmente em rios e lagos, também debaixo do solo também está presente, e a grande maioria da água potável, da água que nós chamamos de doce, ela está presente no Polo Norte e no Polo Sul em forma de gelo e neve. Grande parte da água que nós usamos, ela está presente nos aquíferos. O que é um aquífero? O aquífero é um reservatório de água que fica no subsolo, fica debaixo da terra e pode estar presente em várias camadas. Então nós temos os aquíferos que ficam nas montanhas, então são chamados de aquíferos suspensos, porque eles estão mais altos. Temos aquíferos no nível da água, que são desses aquíferos é que vem a água para os rios em grande parte. E nós temos os aquíferos confinados, que eles estão abaixo desse nível de terra, onde não tem essa água não vai nem para rios nem para outro lugar. Para termos acesso a esses aquíferos confinados, nós precisamos cavar poços para então retirar essa água de lá. Os aquíferos são muito importantes porque quando nós não temos acesso à água da chuva ou à água de rios e lagos, então nós podemos perfurar o solo e retirarmos a água de lá. Então, em lugares onde não tem muita água, então é dos aquíferos ao nível da água ou os aquíferos confinados que as pessoas retiram a água. Também é dos aquíferos que vem a água que alimenta os rios na época que não está chovendo. Então a gente tem alguns rios maiores e menores que neles tem água durante o ano todo, mesmo em épocas que não está chovendo. Então essa água que alimenta rios, elas também vêm desses aquíferos. E sem esses aquíferos, nós teríamos um grande problema de água, porque quando não chovesse, nós não teríamos água para o nosso uso normal do dia a dia, nem para criarmos animais, nem para plantarmos as plantas e assim por diante. A distribuição da água no planeta, ela se dá através do ciclo da água. Como é que acontece esse ciclo da água? O ciclo da água ele é composto por 4 etapas. A gente tem a evaporação, a condensação, a precipitação e a infiltração. Então vamos começar pelo primeiro. A evaporação ela acontece quando a água presente na superfície, ou seja, de lagos ou dos oceanos, ou onde tiver a água parada em contato com vento e com calor, essa água passa do estado líquido e se transforma em gás de água, em vapor de água. Então ela sai da superfície e ela se eleva para o céu. Nós temos a segunda que é a condensação. A condensação, então, quando a água sobe, o vapor de água sobe, ela atinge partes da atmosfera que estão mais frias e lá então ela se transforma em gotículas, em gotinhas muito pequenininhas, e aí se formam as nuvens. A terceira etapa, então, do ciclo da água é a precipitação. A precipitação, então, é quando as nuvens cheias de água encontram condições favoráveis e aí, então, essa água acumulada nas nuvens cai em forma de chuva
ou de neve, ou até em forma de granizo, que é a chuva de pedra. A quarta etapa do ciclo da água, então, é a infiltração. Essa água cai, em forma de chuva, cai no solo e ela se infiltra no solo e vai formar, então, e vai abastecer os aquíferos e reservatórios subterrâneos. Então, para nós vermos melhor aí no nosso slide, então a gente tem o desenho do ciclo da água. Então, a gente tem ali o oceano, os rios e lagos, e aí o sol e o vento transformam essa água que está em estado líquido, então ela se evapora, vai subir na atmosfera e formar as nuvens, E aí depois acontece a precipitação, quando as nuvens já cheias de água, encontram condições favoráveis e aí chove. E essa água então vai para a quarta etapa, que é a infiltração. Ela entra no solo, ou ela também pode escorrer para os rios ou lagos, ou até para o oceano. Então essa é a etapa do ciclo da água. Por que essa etapa, o ciclo da água, ele é tão importante? Como a gente viu, a água ela está toda armazenada, em sua maior parte, nos oceanos. Se não tivesse esse ciclo da água de evaporação, ir para as nuvens, na condensação, a precipitação e a infiltração, você teria água apenas nos oceanos. E você não teria esse movimento de água dos oceanos para a terra, para os continentes, para as ilhas e assim por diante. Então é graças ao ciclo da água que a água sai dos oceanos, ela vai para a atmosfera, cai no solo e aí você tem a formação dos rios, porque a água que está nos rios, um dia ela já esteve nos oceanos. E aí você tem toda essa cadeia que vai alimentar os rios, vai alimentar as florestas, dessa água que veio lá do oceano com o ciclo da água, vai possibilitar o crescimento das plantas, a alimentação dos animais dessas plantas e assim o ciclo da vida de maneira geral. Então o ciclo da água, então ele passa por todo esse caminho. A água que está armazenada lá nos oceanos, ela evapora, vai para as nuvens, essas nuvens se deslocam na atmosfera e é levada para os continentes, para a Terra, e ali então é gerado esse ciclo da vida, alimentando o crescimento das florestas, das plantas, dos animais e inclusive da nossa sobrevivência também. Porque caso a água não houvesse esse ciclo da água, a água estaria toda nos oceanos com uma quantidade de sal muito grande e nós não teríamos como bebermos dessa água, porque a água salgada, na verdade, ela não nos hidrata, mas ela nos desidrata pela quantidade de sal que tem nela. A gente tem outras coisas interessantes sobre esse ciclo da água. Vai se formar as nuvens, nós não temos apenas chuva em forma de água, ou nós não temos as nuvens apenas na atmosfera em grandes alturas. Nós temos, por exemplo, a neblina, que ela ocorre quando as nuvens elas estão próximas do solo, Então, quando há dias um pouco mais frescos, um pouco mais com mais umidade no ar, as nuvens elas tendem a se formar próximo do solo, principalmente em regiões que são mais altas ao nível do mar. Então há uma formação dessas nuvens próxima do solo. Coisa interessante é a formação do orvalho, Como a gente viu, quando a água ela evapora, ela fica então nessa forma de vapor. O orvalho então ele acontece quando a água, esse vapor de água, ele encosta em coisas frias, Então, em lugares mais frios de manhã é possível você ter água acumulada nas folhas ou próprio no chão. Isso porque esse vapor de água ele encontrou uma coisa, uma planta, um objeto mais frio, e aí ele passou do estado gasoso para o estado líquido e ficou aquela formação de água sobre uma superfície. Isso é chamado então de orvalho. Uma outra ocorrência interessante também é a geada. A geada, na verdade, ela é orvalho congelado, e a geada se forma quando
a noites muito frias, né? E aí esse vapor de água, em vez de ele, ao encostar em uma superfície mais fria, ele virar água líquida, ele passa a formar gelo, né? Então, em vez de passar de vapor de água para água líquida, ele passa de vapor de água para gelo. A água ela tem características, né? A água que a gente bebe em casa, ela tem 3 características principais. Ela é incolor, ela é inodoro e ela é insípida. Então, incolor, porque ela não tem cor, ela é transparente. Inodoro é que ela não tem cheiro, ela não tem odor. E insípida é que ela não tem gosto. Quando a água tem gosto, é porque ela tem alguma coisa misturada a ela. A água salgada do mar, por exemplo, ela é salgada, ela tem esse gosto de salgado porque tem sal misturado nela. Por exemplo, o sal que nós consumimos em casa, esse sal ele é retirado da água salgada dos mares e de outros lagos de água salgada. Então, eles pegam, tiram, deixam a água evaporar e pegam esse sal e ele é vendido e a gente compra para usar, para temperar nossa comida. Mas a água pura mesmo, ela não tem sabor, ela não tem gosto, né? Então, a água ideal para nós bebermos é a água que não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor, né? Então, é água incolor, inodoro e insípida. A água ela é formada por 2 substâncias, né? O oxigênio, né, que é aquele mesmo que a gente respira, né, que tem no nosso ar, e o hidrogênio. Então, na formação da água, você tem 2 átomos de hidrogênio, né, e 1 átomo de oxigênio. Então, eles se juntam, fazem uma ligação entre eles e acabam formando a água. O oxigênio, por exemplo, que nós respiramos, que está na atmosfera, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Já a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Agora, se alguém perguntar para vocês qual é a fórmula da água, vocês já sabem, H2O. Uma outra parte do estudo da água são os estados físicos da água. O que são os estados físicos? É como nós encontramos a água na natureza. Então, a água pode ser encontrada na natureza de 3 formas: do estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, como a gente já viu, né, a água no estado sólido, ela é encontrada no gelo, né, nas nossas geladeiras, ou lá no Polo Norte, no Polo Sul, onde a temperatura é muito baixa, e aí a água é encontrada no estado sólido. No estado líquido é como a gente conhece, né? Na temperatura normal que nós temos, a água está no estado líquido, da temperatura de 1 grau até 99 graus, a água está líquida. E no estado gasoso, então, ela está no ar, né? Em forma de vapor e espalhada por toda a atmosfera. Então, vamos lá. O uso da água. Então, nós usamos a água para diversas coisas. Além de beber, preparar os alimentos, nós usamos para nossa higiene pessoal, para tomar banho, para escovar dente, para limpar a casa, para fazer vários tipos de limpeza. Você usa a água. A indústria, para a fabricação de quase todas as coisas, usa muita água também, né? Para cultivar as plantas, você precisa da água, né? Tanto naquelas roças muito grandes onde é usada a água da chuva ou com irrigação, quando é retirada a água de algum rio, algum lago, também é usado muita água para a criação dos animais, para o transporte, né? O transporte também é muito importante quando você transporta materiais de um lugar para o outro através de rios ou dos oceanos, né? É um transporte muito utilizado em grandes navios, né? Que consegue levar a um custo barato produtos de um lugar para o outro. E também na produção de energia elétrica. Aqui próximo, né, na usina do Lajeado, nós temos um exemplo disso. Nós temos o lago aqui em Palmas, que foi formado
para a produção de energia. Então você teve a barragem do lajeado lá, né, que usa a água para gerar energia. Então nós estamos chegando ao final da nossa aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a água, né? A gente lembra vocês para ler o material que está na plataforma ou do material que você pega na escola. Estude bastante, leia, faça os exercícios com bastante atenção, faça cada dia as matérias que passam na televisão, vá fazendo com cuidado, veja mais vídeos que estão disponíveis na plataforma, veja o vídeo que você viu na televisão no YouTube, né, ou na plataforma Palmas Homeschool, veja várias vezes para você fazer as suas atividades com certeza e tendo aprendido o máximo possível. Então é isso, pessoal. Aproveitem a oportunidade, estudem bastante e nós nos vemos na próxima aula.